Você já parou para pensar como os bilionários realmente fazem dinheiro? Porque eu vou te contar uma coisa que vai mudar completamente a forma como você enxerga a riqueza. Bilionários não pagam imposto. Não é exagero, não é teoria da conspiração. É um fato. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, com um patrimônio que já ultrapassou os 400 bilhões de dólares, não recebe salário. Isso mesmo que você ouviu. Zero salário. Nada de olerite no fim do mês. E sabe por quê? Para fugir da tributação de renda. Mas como isso é possível? Como alguém vive sem receber salário? Calma, porque é exatamente isso que eu vou te explicar nos próximos minutos. E garanto, quando você entender essa estratégia, vai perceber que o jogo da riqueza é completamente diferente do que te ensinaram. A estratégia tem até nome: Buy, Borrow, Die. Comprar, emprestar, morrer. Três palavras que resumem como Elon Musk e outros bilionários conseguem não pagar impostos de forma 100% legal. É tudo dentro da lei. E é genial. Esse vídeo é um oferecimento de Desvendando a Bolsa de Valores. Quer entender sobre como investir em empresas lucrativas? Como a Tesla e outros ativos da bolsa, como ações, FIIs, ETFs e BDRs, de forma didática e aplicável. Com o Desvendando a Bolsa, você aprende como investir na bolsa de valores, com segurança, estratégia e visão de longo prazo. Mesmo que você nunca tenha comprado uma ação antes, clique no link da descrição ou aponte o seu celular para o QR Code. Vamos começar pelo básico, pelo ponto de partida dessa engenharia financeira. Você precisa entender uma coisa fundamental. Você não é tributado pelo que ganha, mas pelo que declara como renda tributável. Deixa eu explicar melhor. A maioria das pessoas, provavelmente você que está me assistindo agora, recebe um salário. Todo mês cai um valor na conta e o leão já mordeu uma parte antes mesmo de você ver a cor do dinheiro. É a tributação na fonte. Você trabalha, recebe e automaticamente paga imposto sobre aquela renda. Mas os ultra ricos, eles jogam um jogo completamente diferente. Eles não focam em salário, eles focam em patrimônio que se valoriza. Ações, imóveis, empresas, ativos que crescem de valor ao longo do tempo. E aqui está o segredo. O jogo deles não é ganhar renda, o jogo é acumular ações e evitar eventos tributáveis, porque o imposto incide sobre renda tributável. Se você não declara renda, você não paga imposto. Simples assim. E ações que sobem de preço, elas não geram imposto enquanto você não vende. Você pode ter 100 bilhões de dólares em ações no seu nome, mas se você não vender uma única ação para o governo dos Estados Unidos, você não teve renda tributável naquele ano. Resultado? Dá para enriquecer no papel, virar bilionário, estar na lista da Forbes, sem ter renda oficial e sem pagar imposto. É exatamente isso que acontece. Agora vamos para o caso do Elon Musk especificamente, porque é aí que a história fica ainda mais interessante. Quando Musk estava construindo na Tesla, lá no começo, quando a empresa ainda era uma aposta de risco, ele sentou com os investidores e com o conselho da empresa e fez uma proposta ousada. Ele disse: eu não quero salário, quero ser pago em opções de ações, mas espera aí, que diabos são opções de ações? Porque se você não entender isso, não vai entender como funciona a mágica. Opção de ação é um contrato que te dá o direito de comprar uma ação por um preço fixo no futuro, não importa quanto ela vai custar lá na frente. Vou te dar um exemplo prático para você visualizar. Imagina que hoje a ação da Tesla vale 10 dólares. Você recebe uma opção que te permite comprar essa ação por 10 dólares daqui a 5 anos. Passou 5 anos. A ação agora vale 100 dólares. Mas você tem aquele contrato, aquela opção que te garante o direito de comprar por 10. Você compra por 10, vende por 100, lucro de 90 dólares por ação. Mas aqui está a parte interessante. Se a ação desabar para 5 dólares, você simplesmente não exerce a opção e não perde nada. É um direito, não uma obrigação. Você só compra se for vantajoso. Agora presta atenção no que Musk fez. Ele recebeu milhões de opções que lhe davam o direito de comprar ações da Tesla por cerca de 6 dólares cada. O plano funcionava assim: ele só receberia essas opções se a Tesla batesse metas agressivas de valor de mercado e operacionais. Nada de rolerite mensal, nada de salário fixo, só opções com preço de exercício fixo. Era tudo ou nada. Se a Tesla fracassasse, ele não ganhava nada. Se explodisse, ele ficaria bilionário. E foi exatamente isso que aconteceu. Anos depois, quando as ações da Tesla passaram de 6 dólares para 100 dólares e depois para 1.000 dólares, Musk se tornou bilionário no papel. Mas aqui está o detalhe crucial. Tecnicamente, ele não tinha dinheiro no banco. Ele tinha opções, ele tinha o direito de comprar milhões de ações por um preço irrisório.
Mas enquanto ele não exercesse essas opções e vendesse as ações, ele não tinha renda tributável, porque ele só seria tributado se exercesse as opções e vendesse as ações. Aí sim geraria renda tributável. Enquanto não fizesse isso, não havia renda, logo não havia imposto. É por isso que patrimônios explodem com pouca tributação anual. Você pode ter 200 bilhões de dólares em opções de ações e pagar zero de imposto enquanto não exercer e vender. Essa é a primeira parte da estratégia. Buy, comprar. Acumular patrimônio que se valoriza sem gerar renda tributável. E Musk não é o único que faz isso. Jeff Bezos, fundador da Amazon, usa exatamente a mesma estratégia. Bezos fundou a Amazon em 1994 na garagem de casa. Ele vendia livros online, parecia um negócio pequeno, nichado, sem futuro. Mas Bezos tinha uma visão: transformar a Amazon na loja de tudo. E foi isso que ele fez. Durante anos, a Amazon não dava lucro. Crescia, 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 mas não dava lucro. Todo o dinheiro era reinvestido em expansão, infraestrutura, tecnologia. Bezos não pagava dividendos para os acionistas. Ele reinvestia tudo. E as ações da Amazon subiam, subiam, subiam. Bezos tinha milhões de ações. Ele era o maior acionista individual. Conforme a empresa crescia, o valor das ações explodia. Ele virava bilionário, depois multibilionário, depois o homem mais rico do mundo. Mas sabe quanto ele recebia de salário? 81 mil dólares por ano, menos de 100 mil. Até recentemente era 81 mil, o mesmo salário desde 1998. 81 mil dólares de salário. Patrimônio? 150 bilhões de dólares. E o imposto? Bem, sobre 81 mil dólares de salário, ele pagava imposto normal. Mas sobre o aumento de 150 bilhões em patrimônio, zero. Enquanto ele não vendesse as ações, não havia imposto. Em 2007, o patrimônio de Bezos aumentou 3,8 bilhões de dólares. Sabe quanto ele pagou de imposto federal de renda naquele ano? Zero. Nada. Em 2011 aconteceu de novo. O patrimônio dele aumentou bilhões. Imposto pago? Zero. Como? Porque ele não teve renda tributável suficiente. Ele não vendeu ações. Ele não recebeu dividendos altos. No papel, oficialmente para o governo americano, ele não tinha renda que justificasse pagamento de imposto. Enquanto isso, as ações da Amazon subiam, 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 e Bezos ficava cada vez mais rico sem pagar imposto. Mas aí você pode estar pensando, beleza, entendi. Mas como é que o cara vive? Se ele não tem renda, se ele não vende as ações, como ele compra mansão, iate, avião particular? De onde vem o dinheiro para o dia a dia? E é aqui que entra a segunda parte da estratégia, a parte que faz tudo funcionar. Simples, emprestar contra as ações. É isso mesmo. Bilionários não vendem as ações para ter dinheiro. Eles emprestam dinheiro usando as ações como garantia. Bezos, Musk, Buffett, todos eles fazem isso. Funciona assim. Musk vai até um banco, pode ser Goldman Sachs, Morgan Stanley, qualquer banco de investimento grande, e diz: eu tenho milhões de ações da Tesla, elas valem bilhões de dólares. Quer me emprestar 100 milhões de dólares? E o banco responde: claro, com o maior prazer. Por quê? Porque é um dos empréstimos mais seguros que um banco pode fazer. Deixa eu explicar. Musk oferece as ações da Tesla como garantia, como colateral. É um empréstimo garantido. Se Musk não pagar, o banco fica com as ações. E as ações da Tesla valem muito mais que o empréstimo. Se Musk pegar 100 milhões emprestados e oferece 200 milhões em ações como garantia, o banco ele está super seguro. Se Musk não pagar, o banco vende as ações e recupera o dinheiro, com lucro ainda. É um empréstimo sem risco para o banco. Por isso eles cobram juros baixíssimos, às vezes 1, 2, 3% ao ano. É quase de graça. Agora Musk tem 100 milhões de dólares em conta, dinheiro vivo. Dinheiro que ele pode usar para comprar casas, carros, jatinhos, financiar outras empresas, comprar o Twitter como ele fez. E aqui está o truque genial, o segundo pulo do gato. Isso não é renda, é dívida, e dívida não é tributável. Deixa eu repetir porque é fundamental você entender isso. Quando você pega um empréstimo, aquele dinheiro não é considerado renda. Você não paga imposto sobre dinheiro emprestado, porque você vai ter que devolver aquilo. É uma dívida, não um ganho. Então Musk, Bezos, Buffett, todos eles vivem
literalmente com dinheiro emprestado. Eles têm acesso a centenas de milhões, às vezes bilhões de dólares, sem pagar praticamente nada em impostos. Eles pagam juros para o banco, sim, 2, 3% ao ano. Às vezes até conseguem deduzir esses juros se o empréstimo for usado para investimento, o que reduz ainda mais a conta. Mas eles evitam exercer opções, evitam vender ações e evitam gerar imposto de renda. Enquanto isso, as ações continuam subindo, o patrimônio cresce. E quando o empréstimo vence, o que eles fazem? Pegam um empréstimo novo, maior, para pagar o antigo. É um ciclo infinito. Essa é a segunda parte da estratégia. Borrow, emprestar. Warren Buffett, o oráculo de Omaha, faz exatamente a mesma coisa. Warren Buffett é interessante porque ele é o cara mais honesto sobre isso. Ele admite publicamente. Ele já disse em entrevistas: eu pago menos imposto proporcionalmente do que minha secretária. Isso é errado. Buffett tem uma fortuna de mais de 100 bilhões. A maior parte está em ações da Berkshire Hathaway, empresa que ele controla. Ele recebe um salário de 100 mil dólares por ano. Só isso, 100 mil de salário. O cara vale 100 bilhões e recebe 100 mil de salário. E ele não vende as ações, ele segura. Berkshire Hathaway não paga dividendos. Todo o lucro é reinvestido. As ações sobem de valor. O patrimônio dele cresce, mas ele não gera renda tributável. Entre 2014 e 2018, o patrimônio de Buffett aumentou em 24,3 bilhões de dólares. Ele declarou 125 milhões em renda tributável, pagou 23,7 milhões em impostos. Parece muito? 23 milhões é uma fortuna, certo? Mas proporcionalmente, ele pagou 0,1% sobre o aumento de patrimônio. 0,1%. A família americana média paga 14%. E Buffett admite isso. Ele diz: o sistema é injusto, precisa mudar. Mas enquanto não muda, ele continua usando o sistema. E quando ele precisa de dinheiro, empréstimos garantidos pelas ações da Berkshire Hathaway, sem vender, sem pagar imposto. Agora chegamos na terceira parte da estratégia, né? A parte mais polêmica, a mais controversa, a que faz muita gente ficar indignada. Die. Morrer. Eu sei que soa bizarro, mórbido até, mas fica comigo porque você precisa entender isso. Funciona assim: se o bilionário morre sem vender as ações, acontece algo impressionante, quase mágico no sistema tributário americano. Nos Estados Unidos, existe uma regra chamada Step Up in Basis, ou em português, reavaliação da base de custo. Traduzindo, quando você morre, suas ações são reavaliadas para o preço atual de mercado e os herdeiros recebem as ações como se tivessem comprado por esse novo preço. Isso apaga completamente todo o ganho anterior para fins de imposto de renda. Deixa eu te dar um exemplo concreto, porque isso precisa ficar cristalino na sua cabeça. Você compra uma ação por 10 dólares em 1990. Você segura essa ação por 30 anos. Em 2020, a ação vale 1.000 dólares. Se você vender em vida, você paga imposto sobre os 990 dólares de ganho. Aquilo é ganho de capital, é tributável. Você paga 20, 25%, dependendo do prazo e das regras. Mas se você morrer em 2020 sem vender, seus herdeiros recebem a ação com base de custo de 1.000 dólares, não 10. Para os herdeiros, é como se a ação tivesse sido comprada por 1.000 dólares. Se eles venderem por 1.000 dólares no dia seguinte, não há ganho. Compraram por 1.000, venderam por 1.000. Zero de lucro tributável, zero de imposto. Todo aquele ganho de 10 para 1.000 dólares apagado, nunca foi tributado, nunca vai ser tributado, desapareceu. É por isso que a estratégia se chama Buy, Borrow, Die. Comprar, emprestar, morrer. Você acumula patrimônio durante décadas, vive de empréstimos garantidos e quando morre deixa a conta do imposto desaparecer. Os herdeiros recebem as ações reavaliadas, sem dever imposto sobre o ganho acumulado. E se precisarem de dinheiro, eles fazem a mesma coisa. Emprestam contra as ações. O ciclo continua, geração após geração. É uma transferência de riqueza com tributação mínima ou zero. Agora, antes de você pensar que isso é imposto zero para sempre, sem exceções, deixa eu ser completamente honesto aqui. Não é bem assim. Existem momentos em que até bilionários são forçados a pagar. Quando Musk exerceu as opções da Tesla em 2021,
ele gerou renda tributável gigantesca. Ele exerceu opções que estavam para vencer, comprou milhões de ações por preços baixos e teve que declarar aquilo como renda. Resultado? Ele afirmou publicamente ter pago mais de 11 bilhões de dólares em impostos naquele ano. 11 bilhões. Foi um dos maiores, se não o maior, pagamento individual de imposto da história dos Estados Unidos. Musk até tuitou sobre isso, provocando: vão dizer que eu não pago imposto? Acabei de pagar 11 bilhões. Alguém mais pagou mais que isso? Mas aqui está o contexto completo, a parte que a mídia não sempre explica. Ele pagou porque foi forçado. As opções tinham prazo de validade. Se ele não exercesse até agosto de 2022, ele perderia elas completamente. Milhões de opções, valendo bilhões, evaporariam. Então ele exerceu. Gerou um evento tributável gigante. Pagou 11 bilhões em impostos. Mas até chegar naquele momento, 10, 12 anos acumulando bilhões em patrimônio, vivendo de empréstimos, pagando praticamente zero em impostos anuais. E depois de 2021, a estratégia continua. Ele voltou a não receber salário, voltou a acumular ações e opções, voltou a emprestar contra elas. O ciclo recomeça. Bezos também já vendeu bilhões em ações da Amazon ao longo dos anos. Quando vende, paga imposto sobre o ganho. Mas ele escolhe quando vender, quanto vender, e usa todas as estratégias possíveis para minimizar a conta. Ele vende em anos em que tem deduções grandes, vende em porções distribuídas ao longo de vários anos para evitar cair em faixas de tributação mais altas. Usa perdas em outros investimentos para compensar ganhos. É planejamento tributário no mais alto nível. Essa é a realidade. Essa é a estratégia que bilionários usam de forma completamente legal para pagar pouco ou zero em impostos. Não é fraude, não é sonegação, não é crime, é planejamento tributário, é usar as regras do jogo a seu favor. E o sistema foi construído assim. As leis tributárias americanas e de muitos outros países foram feitas de um jeito que favorece patrimônio sobre renda. Se você ganha salário, o governo te tributa na fonte. Você nem vê aquele dinheiro. O leão já mordeu antes de cair na sua conta. Mas se você acumula ações que se valorizam, não há tributação até você vender. E se você nunca vende, se você vive de empréstimos, você pode passar a vida inteira sem pagar imposto sobre esse ganho. Enquanto a maioria das pessoas trabalha, recebe salário e vê o governo levar 20, 30, 40% da renda antes mesmo de ter acesso ao dinheiro, os bilionários acumulam ações que se valorizam, vivem de empréstimos a juros baixíssimos e só pagam imposto quando são absolutamente forçados. É justo? Você que decide. Cada um tem sua opinião, mas é legal. E é exatamente assim que o sistema funciona. Então, da próxima vez que você ouvir que Elon Musk é o homem mais rico do mundo, que Jeff Bezos vale 200 bilhões, que Warren Buffett tem mais de 100 bilhões, lembra disso, eles podem ter centenas de bilhões de dólares em patrimônio, mas na declaração anual de imposto de renda, muitos anos eles têm renda zero ou próxima de zero e pagam imposto proporcional a isso. Enquanto você, trabalhador assalariado, paga 14, 20, 30% sobre cada centavo que ganha. Eles descobriram o jogo. Eles estão jogando xadrez tridimensional enquanto a maioria joga damas. E não é só nos Estados Unidos. Essa estratégia é usada no mundo inteiro, com variações dependendo da legislação de cada país. No Brasil, por exemplo, também há diferença entre tributação de salário e ganho de capital. Salário pode ser tributado em até 27,5%. Ganho de capital em ações, 15%, só quando você vende. E se você vender menos de 20 mil reais em ações por mês, é isento. Os ricos do Brasil também usam estratégias parecidas. Holding familiar, distribuição de lucros isentos, empréstimos garantidos por ativos. É o mesmo jogo, só muda o tabuleiro. Agora você entende. Você viu a engenharia por trás da riqueza dos bilionários. Buy. Acumular patrimônio em ativos que se valorizam sem gerar renda tributável. Ações, opções, imóveis, empresas. Borrow. Viver de empréstimos garantidos por esses ativos, sem nunca vender, sem nunca gerar evento tributável. D. Quando morrer, transferir os ativos para os herdeiros com base de custo reavaliada, apagando décadas de ganhos não tributados. Comprar, emprestar, morrer. É genial, é legal. E é exatamente assim que os homens mais ricos do mundo
ficam cada vez mais ricos enquanto pagam quase nada em impostos. A pergunta que fica é: isso deveria mudar? O sistema tributário deveria ser reformado para capturar parte dessa riqueza? Alguns economistas dizem que sim, propõem imposto sobre grandes fortunas, tributação de ganhos não realizados, fechamento de brechas como step up in bases. Outros dizem que não. Argumentam que tributar patrimônio não realizado é injusto, que pode prejudicar investimentos, inovação, empreendedorismo. Não vou entrar nesse debate, não é o objetivo deste vídeo. O objetivo era te mostrar como funciona. E agora você sabe, da próxima vez que alguém falar bilionário não paga imposto, você vai saber que não é teoria da conspiração. É fato. E você vai saber exatamente como eles fazem isso. Buy, borrow, die, comprar, emprestar, morrer. O jogo dos bilionários. E se você gostou desse vídeo e quer aprender a investir nas melhores empresas do mundo, conheça o Desvendando a Bolsa e aprenda do zero como investir na Bolsa de Valores com segurança, estratégia e visão de longo prazo. Mesmo que você nunca tenha comprado uma ação antes, clique no link da descrição ou aponte seu telefone no QR Code.